sociedade internacional surge das relações recíprocas dos indivíduos. A origem de uma sociedade no meio internacional não pode ser fixada em uma determinada data, pois a sua constituição coincide com a formação das primeiras coletividades organizadas. A sociedade internacional existe desde a mais remota antiguidade, evidentemente que com características diferentes das apresentadas atualmente. Essas características, entretanto, não impedem a sua existência, porque o direito e a sociedade variam com a época e a história. É importante ressaltar a diferença entre sociedade e comunidade. A sociedade internacional é formada pelos sujeitos de direito internacionais, que são os estados, organizações internacionais, empresas e indivíduos. Já a comunidade internacional é marcada pela união natural, que são marcados por afinidades de cunho social, cultural, familiar e religioso. De modo geral, o termo sociedade internacional nos remete ao conjunto de atores que operam no direito internacional público, que, como já dito, é formado por estados e organizações internacionais. Segundo o autor Valério de Oliveira Mazzuoli, o conceito de sociedade internacional é um conceito em mutação, que pode ser modificado no futuro, com a presença de novos atores das relações internacionais. Importante ressaltar que a ordem jurídica da sociedade internacional é descentralizada, mas ao mesmo tempo organizada pela cooperação de seus membros. Com a expansão da sociedade, surge a necessidade de um sistema de normas jurídicas, eclodindo assim o direito internacional público. No momento em que o homem passa a conviver em sociedade, crescem os intercâmbios internacionais em todos os setores da vida humana. Torna-se imperativo no direito a necessidade da criação de um sistema de normas jurídicas que transcendesse os limites territoriais das soberanias de cada Estado, capaz de coordenar os vários interesses estatais coexistentes, de forma que todos eles, em seu conjunto, pudessem alcançar seus interesses particulares e recíprocos. O direito internacional público pode ser definido como a disciplina jurídica da sociedade internacional. Trata-se do conjunto de princípios e regras jurídicas, tanto costumeiras quanto convencionais, que disciplinam e regem a atuação e a conduta da sociedade internacional, que é formada pelos Estados, pelas organizações internacionais intergovernamentais e também pelos indivíduos. Diferentemente do sistema jurídico interno, não existe no direito internacional público uma centralização de poder, ou órgão com jurisdição geral capaz de impor aos Estados a sua decisão. Vale ser ressaltado que a participação de Estados em tribunais internacionais requer o expresso consentimento desses, não sendo possível o tribunal respectivo exercer jurisdição sobre eles sem tal consentimento. As relações jurídicas internacionais, ainda que descentralizadas, se organizam pela lógica da coordenação ou cooperação em razão das matérias que disciplinas serem constituídas por um conjunto de Estados. Havendo uma interdependência, os Estados passam a depender menos de si e mais da sociedade internacional. Ao direito internacional público é atribuído um caráter de regra objetiva sustentada através do Pacta Sunt Servanda, que impõe aos Estados o dever de respeitar a sua palavra e de cumprir com a obrigação aceita no livre e pleno exercício de sua soberania. O direito internacional público fundamenta-se concretamente na aceitação pacificada de que o direito internacional emana dos princípios jurídicos alçados a um patamar superior ao da vontade dos Estados, mas sem que deixe totalmente de lado a vontade dos mesmos, em razão de caber aos Estados a decisão de ratificar um tratado internacional. Uma vez ratificando-se, imperativo seu cumprimento, sem desafio dos propósitos dispostos, também através da vontade do Estado, e que se torna possível denunciar um tratado, retirando-se o cumprimento dos compromissos anteriores assumidos. O direito internacional público está na ápice da hierarquia das normas da sociedade internacional. Tal direito configura-se com o mínimo legal assegurando a ordem mundial, podendo-se afirmar a sua finalidade e de salvaguardar o bem comum da sociedade internacional, visando estabelecer harmonia e boa relação entre os povos.